Graças e paz, amada igreja, é um privilégio estar novamente aqui pregando aos irmãos, que nossa noite possa estar trazendo compreensão da palavra do Senhor, possamos sair daqui alimentados pela palavra. Continuando a nossa série de exposição em 2 Timóteo, meu texto hoje é em 2 Timóteo 3, do capítulo 1 ao 9. Eu vou trazer um breve contexto aos irmãos. Sei que todo mundo já tem aqui esse contexto por estar acompanhando a carta na exposição, mas os que não são aqui a primeira vez, eu vou trazer esse breve contexto. Irmãos, eu queria começar explicando um pouco do contexto da carta de Timóteo. Eu sei que todos já estão bem familiarizados aqui com essa carta, pois diferente de como eram as pregações antes, quando a gente vinha pregar aqui, a gente estava até conversando, vinha num texto aleatório e depois tirava ali do caminho. E agora está bem melhor dessa forma, que a gente pode trazer uma forma sequencial. Então agora na exposição da carta de Timóteo, estarei trazendo um pequeno contexto do que os irmãos já têm aprendido nos domingos. A passagem hoje faz parte da segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, passando dificuldades e chegava perto do final de sua vida. Irmãos, podemos notar que essa carta é uma carta que vemos muito encorajamento, instrução a Timóteo por parte de Paulo, o mesmo Paulo que está enfrentando tudo isso, está na prisão, está passando dificuldades e sabe que chegou no final de sua vida. E agora a segunda carta de Paulo é um encorajamento a Timóteo. A gente se pergunta quem é esse Timóteo que Paulo, em um momento tão crucial de sua vida, quer deixar as últimas instruções. Essas últimas instruções, ou esse último testamento, como muitos chamam, esse Timóteo, a quem Paulo incentiva ao longo da carta a permanecer fiel e corajoso, em meio às perseguições e heresias que a gente já vê na carta, sempre pregando a verdade de Cristo, sendo um exemplo de fé e prática em meio aos falsos mestres. Esse Timóteo, Paulo considerava seu filho espiritual e colaborador na obra do ministério. E na passagem de hoje não é diferente. As instruções e exortação de Paulo a Timóteo, Paulo alerta a Timóteo da decadência moral e espiritual que ocorreria nos últimos dias. Paulo lista uma série de características negativas de pessoas negativas que as pessoas manifestariam nesse tempo, tais como egoísmo, avareza, orgulho, blasfêmia, desobediência, ingratidão, falta de reverência, crueldade, traição, amor aos prazeres, entre outros. Uma lista bem grande. Então, irmãos, queria começar, antes de ler o texto, orando nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento, Pai, momento de ouvirmos a Tua Palavra, momento de ouvirmos as Tuas verdades, Pai, que possa trazer refrigério aos nossos corações e transformação de vida, Senhor. Que cada mensagem, cada domingo, possamos aprender e aplicar em nossas vidas, Senhor. Que hoje não seja diferente. Abençoa nossos irmãos e usa o instrumento Teu, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Assim te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, o nosso texto hoje se passa em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 9. Vamos ler. Diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, ou soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém,
como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Irmãos, vamos começar a nossa grande ideia. Como está apresentada, a nossa grande ideia hoje do nosso texto é: o cristão aprovado entende que a perseverança e fidelidade, na verdade, são os alicerces da conduta cristã. E para começar, vamos para o primeiro ponto hoje. Em primeiro lugar, no versículo 1, vamos trabalhar com a seguinte ideia: o cristão mantém a conduta aprovada, resistindo a qualquer oposição a todo tempo. Qualquer oposição. Irmãos, o nosso texto começa dizendo: saiba disto, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou em outras traduções, tempos difíceis. Irmãos, logo no início do nosso texto, vemos Paulo usando um alerta a Timóteo. Um alerta que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Precisamos entender que Paulo não está aqui nesse momento trazendo uma forma de amedrontar a Timóteo, mas sim para encorajar Timóteo, para alertar, dizendo: Timóteo, esses tempos virão, tempos não de repouso, mas tempos de ainda mais diligência ao homem de Deus, para que o homem de Deus seja alerta. Então, irmãos, esse alerta de Paulo, como podemos entender, não é de forma alguma para amedrontar um cristão, como a gente lê hoje, e não era para amedrontar Timóteo. Meus irmãos, nessa expressão últimos dias, que se encontra aqui no verso 1, devemos nos atentar não apenas como uma espécie de alerta escatológico, mas sim como vemos muito sendo usado no Novo Testamento, como algo que não está separado do tempo presente, como algo, como eu mencionei, não é algo escatológico, não é algo para os últimos tempos, é algo que já vemos presente no Novo Testamento. Todas as vezes que diz, sobrevirão isso, sobrevirão aquilo no Novo Testamento, a gente vê que os irmãos já passaram por aquilo. Não era um alerta ali como um apocalipse, não era algo escatológico dos fins dos tempos, mas começava desde o tempo presente a preparação. Então, irmãos, como algo que não está separado do tempo presente, Timóteo, que já tinha uma caminhada com Paulo, sabe o que ele já tinha vivido, sabe a atual situação de Paulo, sabe também tudo o que Paulo está falando, pois já tinha acompanhado Paulo em suas viagens. Timóteo foi testemunha não só de carta, mas testemunha de olhos do ministério de Paulo, sempre sofrendo algum tipo de perseguição ou oposição que já tinha começado pelos judeus, que seguiu depois pelos romanos até a vinda de Cristo. A gente vê essas cartas de Paulo a Timóteo e a gente sabe que Timóteo ali não é uma novidade para Timóteo que Paulo está falando. Timóteo já foi ali cooperador com Paulo em muitas das missões que Paulo já fez. Então ali Paulo não está dizendo, eu vou ensinar algo novo a Timóteo. Paulo está mostrando ali a Timóteo uma lembrança, relembrando Timóteo, algo que o cristão sempre tem que estar alerta, o cristão sempre tem que estar pregando a si mesmo, a gente sabe, pregar as velhas verdades a si mesmo, porque nós somos tendenciosos a esquecer verdades básicas das nossas vidas. E Paulo está aqui trazendo esse alerta a Timóteo. Nós até podemos não entender esses tempos difíceis, como eu falei, são tempos já presentes, desde hoje. Começou ali pelos judeus, depois seguiu pelos romanos, no caso do cristianismo, e até a vinda de Cristo. Então a gente sabe, a gente pode até não ver, como eu vou falar aqui, mas esses tempos difíceis estão ocorrendo hoje. Nós até podemos não entender esses tempos difíceis, mas precisamos entender que os tempos difíceis são marcados por oposição. Precisamos entender que a oposição contra o cristianismo sempre existiu e sempre existirá. Desde o tempo do apóstolo Paulo, como eu disse, ali já ouvi a perseguição, começou pelos judeus, que Paulo também era um judeu, mas depois se converteu ao cristianismo, e depois foi os romanos, que agora mesmo Paulo está preso numa prisão romana, e até a vinda de Cristo vamos ver muitas outras coisas. Desde a época de Paulo até a volta de Cristo nós viveremos esses tempos. Essa oposição pode se manifestar de maneiras distintas, mas essa oposição sempre está manifesta. Como eu disse, sempre, não importa, a todo tempo ela estará aqui, desde até a volta de Cristo. Ela pode estar da maneira manifesta, menos ali visível, mas ela está ali. Podemos estar nos perguntar onde estão esses tempos difíceis em nossas vidas. Podemos até não enxergar nitidamente esses tempos,
em nossas vidas. Mas esse tempo é a realidade hoje também. Um dos exemplos mais usados é olhar a realidade de muitos missionários, contrastada com a nossa realidade. Em muitos dos vídeos que a gente vê aqui todo domingo, hoje foi um vídeo diferente, hoje vemos ali, graças a Deus, uma ajuda à igreja, a campanha de missões, mas quase todo domingo a gente vê um alerta de um irmão, um testemunho de um irmão que passou por alguma coisa, ou está num país perseguido. A gente todo domingo, então no Instagram, nas redes sociais, hoje é muito fácil de ver. Hoje a gente consegue acompanhar tudo isso. Como eu estava falando, um dos exemplos mais usados é olhar a realidade de muitos missionários, contrastada com a nossa realidade, em muitos dos vídeos. Irmãos de outros países, como eu mencionei, que vão até as congregações cultuar ao Senhor, sem saber se irão voltar para suas casas, com riscos de morte na ida ou volta dos templos, ou até mesmo serem queimados ou explodidos, como já vimos aqui também, por alguma bomba nos momentos de culto. Há uns 3, 4 domingos atrás eu lembro de um momento missionário nosso, eu acho que era na Nigéria, mas eu sei que era na África, um relato de um irmão que estava ali, que foi ao culto com a sua família e de repente uma bomba foi explodida ali no templo enquanto estavam cultuando ao Senhor, e essa é a realidade não nossa, mas de muitos irmãos hoje. Então, sem saber se vão voltar para casa, né? Esses cenários que eu usei de irem e voltarem aos templos não são ali de todo o cristão perseguido. Tem esses também que esses cenários que eu usei de exemplo são possíveis quando ainda existe um templo para ir. Alguns irmãos estão em locais que a perseguição é tanta que precisam cultuar das formas mais secretas possíveis. Outra coisa, já vimos também, é algo como eu mencionei, irmãos, é algo que se procurarmos a gente vai ver relatos, vai ver histórias da realidade de muitos dos nossos irmãos. Irmãos que estão ali em países perseguidos, que ainda podem cultuar, ainda tem ali um templo para irem, mesmo no perigo, mas também irmãos que não tem nem para onde ir, porque a perseguição é tanta que tem que ir de uma forma totalmente secreta às reuniões para cultuar ao Senhor. Irmãos, os exemplos que dei de missionários e irmãos de outras localidades são onde a oposição é mais governamental. E a gente se pergunta, e quanto a nós? No versículo 12, logo aqui na frente mesmo, a gente consegue ver... no versículo 12 aqui, 2 Timóteo 3, versículo 12. Que nos diz assim, no versículo 12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, queria trazer esse versículo aqui, não porque eu estou desejando que sejam perseguidos, não, ou dizendo para irem nesses locais experimentar oposições, como foi mencionado. Não, estou somente mostrando o que devemos esperar de um mundo caído, um mundo que sempre foi de oposição ao cristianismo, um mundo que, quando foi contrariado do relacionamento de um homem com sua cunhada, resultou na cabeça de João Batista cortada, em um mundo que, quando confrontado pelo próprio Cristo, resultou em Cristo pendurado no madeiro. Irmãos, logo nos meus primeiros anos de conversão, logo que eu virei cristão, eu fui o segundo cristão ali do meu grupo, né? E naquele meio, com o tempo, sempre falavam que preferiam a mim do que o meu outro amigo, que foi o primeiro a ser convertido. E eu ficava sempre na dúvida assim, e nunca perguntava. Até que um dia me veio a dúvida do porquê preferiram a mim do que o outro. Acabei descobrindo com essas palavras, eu até escrevi as palavras aqui para eu não esquecer. Quando eu questionei o amigo por que eu era o cristão ali que eles preferiam do que o outro cristão. Eles falavam assim: ele, quando erramos, o outro. Ele, quando erramos, mostra o nosso erro. Fica mostrando isso na palavra. Já tu não. O Hugo sempre sorri e fala que temos que ir para cá, para a igreja. Tu não é chato. Irmãos, aquilo desceu de uma forma muito amarga. Saber que eu não era um cristão chato, porque não fazia o meu papel de cristão. Meu papel de confrontar pessoas do meu meio.
que sabiam que eu era cristão, mas não era um cristão que sofria oposição porque eu nunca falava a verdade, que confrontava quando era necessário. Então, irmãos, aquilo foi um balde de água fria naquele momento. Saber que eu não era perseguido, não era uma perseguição, mas era algo que eu via o destratamento comigo e com outro cristão. Eu nunca entendi aquilo. Então, quando eu fui tirar minha dúvida, eu tive esse relato. Que saibamos, irmãos, que se quisermos verdadeiramente não nos omitir como cristãos, muitas vezes será, como diz no verso 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas que não venhamos a desanimar, mas em qualquer tempo terrível, qualquer tempo difícil, possamos manter nossa esperança no Senhor e Salvador de nossas vidas. Que possamos ter a mesma aplicação do nosso devocional dessa semana, que diz assim, estava lendo o devocional dessa semana para ir para o GV, e acabei ali me deparando com um relato muito bom que eu acabei trazendo aqui também para vocês. Diz assim: nem sempre há motivos para nos mantermos alegres. Algumas vezes sentimos que tudo ao nosso redor está desmoronando. Outras vezes pode ser que enxerguemos as ocasiões e as circunstâncias ao nosso redor como eventos que nos direcionam para longe de um viver alegre. Mas saiba que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Nele podemos experimentar a plena satisfação e o descanso em saber que nossa alegria vem de uma fonte inesgotável. Nossa alegria é o Senhor. Irmãos, então, de frente a qualquer alerta de tempos difíceis, qualquer alerta de perseguição, a nossa primeira atitude tem que ser a alegria do Senhor, tem que ser a satisfação do Senhor. Porque não importa se estamos ali sendo perseguidos às vezes até pelos nossos melhores amigos, porque nós sabemos, se nós formos viver verdadeiramente ali, plenamente, como Cristo viveu, vivendo uma vida prática do cristianismo, muitas vezes a gente vai ser perseguido ali, não de forma de matar como é em outros países, mas ali acabava sendo como um amigo, como eu mencionei, acabava, não vou chamar ele, vamos excluir ele disso, não quero saber dele, e vai começando essas exclusões. E é algo que verdadeiramente um cristão sabe o que acontece. Quando eu mesmo, depois desse relato, eu acabei vivendo uma vida prática e sei o meu testemunho hoje aqui. Então, que o Senhor Deus possa estar nos dando essa força e nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e saber que nossa alegria vem de uma fonte inesgotável. Nossa fonte é o Senhor. Irmãos, como tem sido nossa postura como cristãos diante, principalmente dessas pessoas que sabem que somos cristãos? Elas têm vindo a nós somente para pedir oração, porque geralmente tem em locais assim que sabem que a gente é cristão, geralmente pensa que a gente é mais santo, nossa oração é mais ouvida porque a gente é cristão. E já relatei momentos assim que as pessoas, o Hugo é crente, eu vou lá com ele pedir oração por isso, porque Deus vai ouvir ele. Então acabei pensando muito nisso, né? Elas têm vindo a nós somente para pedir oração, por pensarem que Deus escuta os cristãos, ou têm vindo escutar as verdades necessárias em meio aos erros? Qual tem sido nossa resposta em meio à possibilidade de oposição? Temos negociado, relativizando os princípios da palavra, com medo de sofrer opressão do mundo? Que o nosso testemunho não seja de uma vida desse tipo de cristão, como eu falei, cristão ali legal, só por conta dessa questão. Que possamos ser legais, sim, mas possamos ser legais, firmados ali na palavra do Senhor, sempre buscando não nos pautar nas pautas do mundo, né? Não nos moldar as pautas do mundo, mas possamos nos pautar nas pautas do nosso testamento, do Antigo e do Novo Testamento, e possamos viver essa vida nos princípios do Senhor, que possamos assim não ser esse cristão legal no meio que vivemos, mas de um cristão que não negocia a palavra e os seus princípios. Irmãos, após o capítulo 1 aqui que eu acabei de ler do nosso texto, desse alerta de tempos difíceis, ficamos querendo saber o que torna esses tempos difíceis. Paulo começa: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E agora no versículo 2,
a gente vai saber o que acontece no capítulo 2. Eu acabei fazendo essa separação, muitos pregadores acabam juntando o 1 e o 2 num ponto só. Eu preferi trazer para a gente ter essa certeza que não importa o tempo difícil, não importa qual é a causa do versículo 2, mas que a gente saiba que em todos os tempos difíceis a nossa decisão tem que ser a mesma, a nossa vida prática tem que ser a mesma. Uma vida de segurança no Senhor, de alegria no Senhor, de saber ali, mesmo sabendo do versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, a gente possa não estar amedrontado, mas possa estar ali confiantes no Senhor. Mas, em segundo lugar, dos versículos 2 a 5, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia: o cristão afasta-se da conduta reprovada, mesmo em meio à aparência piedosa. Nosso versículo 2 fala assim, 2 ao 5. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. É uma lista bem longa, né, de características pecaminosas aqui que a gente acaba vendo. Logo após Paulo dar essas características a Timóteo, do obreiro aprovado, os irmãos que estão aqui presentes puderam acompanhar ali essa exposição. Na semana passada, o irmão Enófilo, né, que trouxe a palavra, ele trouxe ali o capítulo 2 de 2 Timóteo, onde fala todas as características ali, muitas características, não todas, dos obreiros aprovados, de como tem que ser o obreiro aprovado do Senhor. Em contraste com isso, agora Paulo traz no verso 3, no capítulo 3, esse contraste com as características dos obreiros ali reprovados. A gente sabe que era uma carta, possivelmente essas cartas eram lidas ali de uma vez só, porque hoje facilitaram a nossa vida aqui, separando por versículos, mas antigamente era um rolo ali de uma carta que chegava à igreja, a Timóteo, e acabava sendo lida ali de uma vez só. Então eu quis falar aqui do capítulo 2 porque tem essa ligação com o capítulo 3, esse contraste das realidades do obreiro, o obreiro aprovado, como deve ser, e o reprovado. Então a gente vê esse contraste, características essas reprovadas pelo Senhor. E já começa por uma das práticas mais conhecidas do ser humano, como diz no nosso texto: os homens serão egoístas. Ou seja, pessoas que amam a si mesmo, acima de tudo. A pessoa que faz do seu eu o seu próprio Deus, aquele que o mundo gira ao seu redor. Homens que vivem para si, o egoísta. Irmãos, são palavras até normais em alguns meios, né? Toda essa lista aqui. Você é egoísta, você isso e aquilo. Então, em alguns meios, eles até se vangloriam de alguns atributos reprovados desses. Não são nem atributos, são algumas características. E se pesquisarmos nos nossos dicionários hoje em dia, vamos ter o resultado para avarento assim: que ou aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, sovina, que ou que não é generoso. Significado até educado para uma das coisas que a Bíblia condena, a avareza. Avarentos são aqueles que se corrompem por causa do dinheiro. Essa é o verdadeiro significado. São aqueles que se corrompem por causa do dinheiro, destrói suas famílias por causa do dinheiro, que se submete ao dinheiro, um amante do dinheiro acima de tudo. Esse é o avarento que está aqui na nossa Bíblia. Esse é o avarento que muitas das pessoas se orgulham de ser. São várias características reprovadas aqui no nosso texto. Características pecaminosas. Sabemos que até pais, muitas vezes, que não são cristãos, por conta da graça comum, têm esse senso, essa sensibilidade de saber, de criar os seus filhos longe dessas práticas, condenar essas práticas em suas casas. Então, sabemos que, como diz o versículo, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Meus irmãos, isso é uma lista, mas precisamos de todas as consequências dessas atitudes e pensamentos. Essa lista é enorme, mas eu acabei separando aqui 3 raízes dessa lista gigante. Se a pessoa tem essas 3, ela consequentemente acaba cometendo todas essas características. A primeira é amar a si mesmo, acima de todas as coisas. A segunda, amar o prazer acima de todas as coisas. E a terceira, amar o dinheiro acima de todas as coisas. Essas 3 raízes que acabam causando todas essas características pecaminosas. Se a pessoa ama a si mesma acima de todas as coisas, ela vai ser uma pessoa egoísta, ela vai ser uma pessoa arrogante, uma pessoa desobediente, um ingrato, sem amor, irreconciliável. Ela vai ter aquele egoísmo dela. Se ela ama o prazer acima de todas as coisas, ela vai buscar o prazer dela, não o prazer, como a gente sabe, no casamento e tantas outras coisas. O prazer a gente quer satisfazer o outro, né? Somente no casamento a gente tem isso, de saber que a gente casa não pelo amor, mas sabendo ali que vamos aprender a amar, vamos aprender a satisfazer um ao outro no casamento. E a terceira é amar o dinheiro acima de todas as coisas, como já deu o exemplo dos avarentos. E esses conceitos, como que Paulo apresenta aqui no versículo 5, são totalmente diferentes, totalmente contrários ao ensinamento do próprio credo, do próprio Cristo, quando um dos fariseus tentou pôr Jesus à prova em Mateus 22, do 34 ao 38. Ele diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior do mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então, irmãos, como podemos ver, das 3 raízes que eu listei, todas são existentes por causa de uma razão: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa parte do versículo, quando lemos, pode até dar uma impressão de termômetro: mais amigos, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus. A gente pensa, um termômetro aqui, e a gente pensa que aquele termômetro está mais para os amigos, está mais para o amar a si mesmo, né? Mais amantes dos prazeres, aquele termômetro está mais para esse lado aqui dos amantes dos prazeres, e esse lado aqui é o amante de Deus. E a gente pensa, não, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, está mais aqui para a direita. E não é assim, irmãos, não é assim a comparação feita por Paulo aqui. A comparação feita por Paulo é de alguém egoísta, é alguém que está sempre na razão de si, de alguém irreconciliável, que não nutre amor por Deus e o seu povo, alguém sem domínio próprio, pois o seu domínio é tomado pela cegueira de amar a si mesmo, acima de qualquer pessoa, totalmente ao contrário do maior mandamento que aprendemos aqui: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Irmãos, isso significa amar o teu Deus acima do teu maior prazer, seja ele mais puro que for, seja amar acima de ti mesmo, acima de qualquer forma ali que tu criou de amor. Então, em João 14, 21, Jesus fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A resposta já está aqui nesse versículo, irmãos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Paulo nos dá uma lista de características pecaminosas, vem falar o principal, uma instrução em forma de ordem para... Agora, Paulo, depois dessa longa característica assim, de ações pecaminosas, ele vem falar o principal a Timóteo, né? Uma instrução em forma de ordem para, como Paulo chama no início da sua carta, Timóteo, seu amado filho, diz assim: afaste-se desses também, homens que não são encontrados
aqui no nosso versículo, ele dá toda essa característica e no final, no verso 6, ele fala: deixa reprovados pela fé não irão longe. No verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ele finaliza essa lista de características e ele dá o conselho ali, a instrução mais importante a Timóteo: afaste desses também. E a gente pensa, né, afaste desses também. Mas Timóteo vivia na igreja, como pode isso? Irmãos, afaste desses também homens que não são encontrados somente fora das igrejas. Paulo não está falando de uma sociedade pagã, não está falando de alguém que não conhece a igreja, mas está falando de homens que não só são encontrados dentro das igrejas, mas sim homens que estão cantando, homens que estão ali em cada programação das igrejas, muitas vezes até liderando igrejas, algo que não é novidade no nosso próprio tempo. Para aqueles que conhecem as Escrituras, sabem que na palavra sempre teve os falsos mestres, as falsas doutrinas, e isso não é um mito hoje, são verdades também. Para quem conhece as Escrituras, pode se lembrar de Paulo alertando a Timóteo. Em um capítulo à frente, a gente está no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala assim, no capítulo 4, versículo 2 a 5, nos diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira dos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, irmãos, vou dar uma pausa aqui no versículo 4, porque agora, após Paulo falar todas essas questões de como serão as pessoas ali, né, vão procurar mestres para si mesmo, não aguentarão a repreensão. Agora Paulo fala para Timóteo assim, ele fala de uma forma mais ministerial aqui para Timóteo, mas a gente pode trazer a reflexão de um servo de Cristo, que entende que todos nós somos evangelistas do Senhor. Paulo continua assim no versículo 5: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, irmãos, independente de como vai ser, a gente vê os falsos mestres se levantando, a gente vê as falsas doutrinas, a gente tem que continuar fazendo como Paulo ordenou aqui a Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então nada disso é novo, nada disso era novo para eles e nada disso é novo para nós também. Mestres e ouvintes, irmãos, a gente sabe que, irmãos, como Timóteo aqui alerta aos mestres e os seus ouvintes, que muitas vezes chegam até a ter aparência, esses falsos mestres chegam até a ter aparência de piedade, mas não amam a Deus e sua lei acima de todas as coisas, que, negando o seu poder, vivem de formas enganosas. Então, irmãos, não importa se tem aquela aparência de piedade, como diz o nosso texto aqui, o que importa é a vida que eles têm no Senhor. Se eles não amam o Senhor acima de todas as coisas, eles vão ser sempre ali os falsos mestres, vão viver de forma enganadora, vão relativizar o inferno e suas características ali, né? Então, que possamos trazer essas aplicações agora em nossa vida. Irmãos, precisamos ter fixados em nossas mentes e corações aquele que ama o Senhor verdadeiramente, acima de todas as coisas, como consequência, ama a verdade, ama a palavra de Deus e vive uma vida prática dessa vida com o Senhor. Como falou o texto antigamente, o texto passado: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos, né? Quem me ama verdadeiramente vai me obedecer, vai cumprir os mandamentos, e o Pai o amará e estará nele. Então, que possamos ter essas aplicações, saber que sempre nos perguntar: a minha forma piedosa exterior espelha a minha forma piedosa de coração e mente? Essa forma que muitas vezes a gente acaba querendo transparecer exteriormente, é a minha forma interior também, essa forma piedosa?
Eu estou aqui porque conheço a Deus e o amo verdadeiramente? Ou estou aqui porque me colocaram aqui? Porque eu sei que dia de domingo é o dia de ir à igreja. Então, que não seja apenas religiosidade, mas verdadeiramente seja algo que eu amo o Senhor verdadeiramente, que eu sei dos seus atributos, que eu sei da sua lei, eu sei que aquele que ama o Senhor verdadeiramente o obedece. Não estou aqui somente porque alguém está ali me mostrando para ele. Que possamos sempre aplicar isso em nossas vidas. O amor de Deus deve nos moldar a piedade verdadeira. Irmãos, em terceiro lugar, os versículos 6 a 7, vamos trabalhar com a seguinte ideia: o cristão aprovado retém o conhecimento da verdade, contrariando falsos ensinamentos. O versículo 6 fala assim, no versículo 6 e 7. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo termina o versículo 5 falando para Timóteo se afastar desses também, né, como está aqui no nosso texto. Desses que desde o verso 2 até o verso 5 foram apresentadas características desses. Agora no verso 6 ele mostra o que esses do capítulo 2 ao 5 praticam. E por mais que Paulo dê essa instrução a Timóteo sobre a prática do capítulo 6, não era uma prática nova, uma prática que seria novidade para Timóteo, mas é uma prática antiga que vemos desde o jardim do Éden. A primeira prática que vemos se encontra ali em Gênesis 3, de 1 a 6. Fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E agora, no verso 6, o detalhe que já também está no nosso verso 6 aqui: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Fala assim o nosso verso 6 de Gênesis: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Assim como não era uma prática nova na época de Paulo, também não é uma prática nova ainda hoje. Há homens que, com sua prática, negam as consequências do castigo eterno, que testemunham de uma religião que prega a satisfação da carne, a satisfação dos seus desejos, evangelistas da falsa religião. Falsos mestres que procuram mulheres sobrecarregadas de pecado, como diz o nosso texto. Mulheres que preferem ser levadas por seus desejos. E a gente lendo isso aqui, mulheres que preferem ser levadas por seus desejos, a gente até pensa: tem um padrão moral, ele deve ser alguns desejos. Mas não, nossa palavra fala assim: mas o texto nos diz toda espécie de desejos. Mulheres que querem uma religiosidade, que se adequem a elas, que não precisem abandonar esses desejos, que não precisam se envergonhar de seus pecados, que assim como os falsos mestres, preferem relativizar as consequências do castigo eterno. No meu trabalho tem um termo que a gente sempre usa lá, que é caiu como luva, quando algo dá muito certo assim, né? Algo que se encaixa perfeitamente. Aí a pessoa fala caiu como luva, uma expressão que usam quando acontece alguma coisa na hora exata que precisam. Exemplo, um bônus financeiro ali quando chega uma conta inesperada.
Aí caiu como luva esse valor, caiu como luva esse dinheiro. Assim a visão, tanto para os falsos mestres, vendo alguém que pode levar as suas falsas doutrinas, quanto para alguém que quer uma religiosidade que se adeque a ela. Não estão sendo enganados, estão apenas satisfazendo seus desejos e impulsos em sua vida de religiosidade. Por mais que tenham tido acesso à verdade e mestres verdadeiros, suas vidas são levadas por desejos e impulsos contrários a uma vida de abnegação, uma vida de renúncia, uma vida de resistir aos maus impulsos da natureza caída do homem. Hoje, esses falsos mestres continuam a cativar não só mulheres, como diz nosso texto, mas homens, nossos adolescentes, nossas crianças. Antigamente eram necessários aqui, nosso texto fala, são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado. Então, antigamente até batiam na porta, mas hoje em dia eles estão em todas as redes sociais, estão nas televisões, estão totalmente sorrateiros, e através dos canais de televisão, das redes sociais, das coisas que mais temos acesso por conta da grande propagação da tecnologia em nossas vidas. Então hoje é muito fácil. Antes o falso mestre estava ali na sua igreja e conseguia propagar suas mentiras, suas falsas doutrinas. Hoje, quem nunca pegou no seu celular, no YouTube, e conseguiu ali ver um falso pregador, uma falsa mensagem? Então hoje qualquer pessoa tem um acesso a essas mensagens. Eles estão sorrateiramente em todos os locais. Então, irmãos, eu deixo as aplicações para vocês, para nós nesse momento. Que venhamos a nos perguntar: eu, mesmo aprendendo da verdade, prefiro me submeter aos maus desejos e impulsos, mesmo sabendo das consequências do castigo eterno? Ou prefiro procurar uma falsa religião que traz falsas doutrinas somente para tirar o peso do pecado da minha vida? Pecado que sabemos muitas vezes que é um prazer momentâneo, mas que trará consequências eternas. Meus irmãos, que possamos aqui saber que não sejamos essas pessoas sobrecarregadas de pecado. Nós sabemos que somos pecadores até a volta de Cristo, somos pecadores até a glorificação, mas que a nossa resposta a isso, a nossa resposta aos falsos mestres aqui, que se introduzem e procuram pessoas instáveis, sobrecarregadas de pecado, seja uma resposta verdadeira na palavra, que possamos ali preferir a abnegação, preferir a renúncia e resistir aos nossos maus impulsos, porque conhecemos a verdade, conhecemos a palavra. Que não sejamos ali pessoas que buscam somente cair como luva para o nosso pecado, que não seja somente buscar ali algo que me agrade, uma religiosidade que me agrade, somente para eu tirar esse peso do pecado da minha vida. Em quarto lugar, irmãos, para finalizar, os versículos 8 e 9, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia: o cristão se mantém firme mesmo em meio à crescente oposição ao Evangelho. Nosso verso 8 e 9 diz assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Meus irmãos, nosso quarto ponto começa falando sobre Janes e Jambres, nomes que não são muito comuns aqui, né? Quem são Janes e Jambres? Mas Paulo menciona Janes e Jambres por conta que Paulo já passou por escolas ali do judaísmo, que Paulo era um judaizante praticante, né? Então muitos dos relatos aqui, ele passou pelas essas escolas e aprendeu quem eram Janes e Jambres. E a gente vai entender quem é Janes e Jambres agora. O importante não é saber o nome deles, mas sim por que se opuseram a Moisés, quando Moisés estava mostrando que era alguém enviado por Deus para retirar o povo do Egito para a terra prometida. Janes e Jambres, irmãos, eram os magos que a gente vai ver aqui de Faraó, que imitavam cada milagre que Moisés e Arão estavam fazendo ali,
Então eles eram esses magos ali de Faraó. Lá em Êxodo 7, 8, capítulo 7, versículo 8 a 11, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor lhe tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Aí, Janes e Janes são esses magos que fala aqui de Paulo. E Janes chamou seus magos e conselheiros do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Irmãos, então, assim como os magos de Faraó se opuseram à verdade de Deus, assim hoje esses falsos mestres, que cativam pessoas para suas falsas doutrinas, praticam da mesma forma esse tipo de oposição, resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Irmãos, como que vemos que possamos ver que independente dos milagres aqui, a gente vê que independente dos milagres que Deus fazia de Moisés e Arão, os magos também os imitavam, mesmo o Senhor tendo o controle de tudo. Paulo está a nos mostrar aqui que por mais que muitas vezes os milagres dos falsos mestres possam nos causar estranheza, vemos que o Senhor é soberano, que é o Senhor quem permite, muitas vezes de formas duvidosas para nós, mas é permissão do Senhor. Mas no final Ele continua sendo Deus. Não sei se os irmãos se recordam de Êxodo aqui, quando acabei de ler a saída dele, quando eles estavam pedindo para sair, quando eles começaram a fazer os milagres, e eles estavam já no momento que eles conseguem sair do Egito, e eles ali acabam chegando de frente ao mar. Após sair do Egito, estão ali de frente ao mar, o mar que futuramente Moisés abriria com um cajado. E eles chegam ali de frente ao mar e começam a clamar ao Senhor, porque para eles os egípcios estavam chegando. Então o Senhor fala assim: Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Irmãos, nosso Senhor é soberano, soberano sobre os milagres dos falsos mestres, soberano sobre até tentativas aqui de morte, quando parece que o nosso Deus é soberano, Ele permite, Ele sabe que tudo ali pode trazer glória a Ele, e quando Ele sabe que vai trazer glória a Ele, Ele faz. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Nós não somos nada, só o pó da terra. Irmãos, nosso Senhor é soberano por toda a eternidade. Por mais que olhemos as circunstâncias impedindo com que o reino avance aos nossos olhos, que a oposição dos falsos mestres contra a verdade e aos cristãos possa estar crescendo de uma forma inimaginável, precisamos entender que o Senhor tem o controle de tudo, de uma forma que trará glória a Ele. Paulo, na carta aos Filipenses, também mostra essa soberania. Filipenses 1:15 a 18 fala assim: É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Esse é o relato de Paulo aos Filipenses, sobre quando Paulo viu ali que as pessoas
pregavam ali, às vezes, Cristo de uma forma somente para machucar o ministério de Paulo, ou então para atacar de certa forma, mas acabavam pregando Cristo. Paulo, como ele fala aqui no final, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegra. Nosso Deus é soberano, mais uma vez eu tenho que falar, nosso Deus é soberano, não importa a circunstância, Ele sabe quando trará glória a Ele. Não importa se as circunstâncias aos nossos olhos estão ali totalmente crescentes na oposição ao Evangelho, Ele sabe o que faz. Esse é um só de tantos exemplos de falsos mestres, esse de Paulo. Mas Paulo, nesses versículos de Filipenses, mostra que Deus, em sua soberania, também usa esses falsos mestres, que ainda chegam a pregar sobre Cristo, que mesmo pregando de formas erradas, estão somente sendo instrumentos do Senhor, de acordo com a vontade dEle. Então, quando pensamos em falsos mestres, pensamos só daqueles que pregam falsas doutrinas. Às vezes, falsos mestres também estão pregando verdades, mas não muda o fato de serem falsos mestres. Falsos mestres que, como o pastor sempre fala, a gente fala, são falsos mestres, são isso e aquilo, mas não importa o que eles são, infelizmente são mestres, infelizmente estão ensinando. Que a nossa resposta a esses ensinamentos dos falsos mestres sempre seja a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia. Então, irmãos, eu quero deixar essas aplicações finais aqui pra gente. Qual tem sido minha atitude perante o ensino dos falsos mestres? Tenho estado firme nos ensinamentos do Senhor? Ou prefiro acreditar mais em sinais e milagres, mesmo que sejam contrários ao Evangelho? Qual tem sido a minha atitude, muitas vezes, com o avanço da oposição das falsas doutrinas? Qual tem sido a nossa resposta em meio à crescente ali leva dos falsos mestres? Qual tem sido? Temos ali acreditado mais nos falsos milagres do que na própria Escritura, sabendo que muitos desses milagres são contrários às Escrituras. Então, que possamos, irmãos, saber que não importa a situação. A nossa grande ideia relata muito isso. O cristão aprovado entende que a perseverança e a fidelidade na verdade, o que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. São os alicerces da conduta cristã. Não importa o momento, não importa os tempos difíceis que virão, não importa a situação, as circunstâncias, não importa se aos nossos olhos a oposição ao Evangelho só está crescente, não importa se os falsos mestres estão ali conseguindo dar a volta por cima, o nosso Senhor é soberano. A nossa resposta sempre deve ser a mesma, a confiança no Senhor, a nossa confiança contra toda e qualquer oposição, sabendo que nossa alegria vem dele. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra, Deus, pela riqueza que ela tem em nos instruir, em nos ensinar, Deus, a sabermos, Pai, que não importa o momento, Tu és maravilhoso. Sabemos que nem sempre as situações irão colaborar para o nosso desejo, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, sabemos que ela colabora para a Tua vontade, para que Tu seja glorificado e que nossas vidas sejam uma resposta a isso, uma resposta, Senhor Deus, de uma vida que quer somente glorificar o Teu santo nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela cada irmão presente, Senhor Deus, que a Tua palavra não saia vazia daqui, Senhor Deus, que possamos ouvir cada uma dessas aplicações e sabermos que o Senhor é soberano sobre qualquer situação e a nossa resposta sempre seja uma vida de fidelidade e perseverança em Ti, na Tua verdade. Assim te oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.